Olá, bem-vindos a mais um Mãe aos 40 com o patrocínio de Semata by Mármores Rosal. Hoje estamos no Bessa Hotel e vamos receber a nossa convidada, que é mãe, é enfermeira e é mentora do projeto SOS Mamãs. Falo-vos de... Olá, Andreia, muito bem-vinda aqui ao meu espaço Mãe aos 40. Olha, normalmente eu tenho sempre um pequeno almoço para receber os convidados, mas hoje, como vai ser aqui uma sessão mais prática, exatamente, não é? Tivemos que desimpedir aqui a mesa para falarmos um pouco mais na prática sobre assuntos importantes, não é? Muito importantes. Que me dizem muito respeito e às mamães que nos veem também lá em casa. O SOS Mamã faz 2 anos agora, não é? Exatamente, agora mesmo, nesta altura. Ok, e como é que foi que surgiu essa ideia? Tu és enfermeira, primeiro que tudo, Sim, não é? exatamente. Antes de mais agradecer-te o convite, agradecer o convite à produção do Mãe aos 40. É um programa realmente muito bom e que faz muito sentido. E esta parte de podermos fazer uma prática daquilo que é seguro no cuidado ao bebê é muito importante. O SOS Mamã realmente surgiu por isso, porque na minha prática profissional, que já lá vão 10 anos, e o ambiente de urgência fazia-me alguma confusão, esta vinda dos pais à urgência e dos avós num estado de ansiedade enorme, num sentido de culpabilização muito grande, porque os filhos vomitaram, porque os filhos caíram, porque traumatizaram algum membro, porque têm febre ou simplesmente porque estão a chorar e não sabem identificar o motivo do choro. Exato. E então fazia-me sentido que as pessoas ficassem mais tranquilas. Não estando a dizer que os pais é que têm culpa por não saber determinadas coisas, nada disso, mas nós profissionais de saúde, isso, acho que está a falhar é no Serviço Nacional de Saúde, é em nós próprios que temos o tempo contado muitas vezes para a prática profissional e acabamos por às vezes não conseguir chegar a determinados pormenores junto dos pais e isso devia mudar, devia-se investir mais na saúde. E como não se investe mais, eu achei que este projeto vinha nesse sentido e que ia ser vantajoso para trazer informação aos pais, não só pelas redes sociais, mas também pelo blog SOS Mamã, com artigos que eu tento sempre baseá-los na máxima evidência científica, aquilo que é mais recente sobre cada tema, mesmo para os pais se sentirem tranquilos. Na vez de irem ao Dr. Google, vão Exato. ali e pesquisam e encontram muitas das temáticas relacionadas com maternidade. Exatamente. E é na maternidade na maternidade local, isso mesmo, que surgem as mais variadas dificuldades, não é? E que muitas das mães não estão preparadas para isso, não é? Porque há toda uma recomendação para que se faça um curso pré-parto, mas na realidade não é obrigatório, não é? Mas é essencial que se faça, porque há muitos ensinamentos que realmente fazem sentido e eu própria, sendo mãe de segunda viagem, por acaso não fiz o curso de preparação para parto por causa de motivos profissionais, infelizmente não fiz, aprendi tudo basicamente na prática, não é? Mas é interessante ver que não é porque já tenho uma filha que não há assuntos que eu deva explorar e até aprender, que desconheço. Isso. Raro é o curso que não temos uns pais de segunda ou terceira viagem e o último tive uns pais de quinta viagem, portanto Uau. É porque estamos mesmo sempre a aprender, aliás os filhos são todos diferentes, claro. As crianças são todas diferentes e se nós temos 2 filhos que são muito bons a comer, muito bons a dormir, muito bons a tudo, dificuldades. Se vem um que não seja assim tão fácil de cuidar, há sempre dificuldades, sempre dúvidas, sempre anseios, portanto este tipo de formações traz uma grande vantagem. Foi por isso também que achei que era pertinente trazer uma colega de preparação para o nascimento, uma enfermeira de saúde materna, que é parteira, portanto a prática dela é toda no bloco de partos e por isso ser ela a fazer a formação de preparação para o nascimento, com exercícios respiratórios, com tudo aquilo que é o trabalho de parto, tudo o que é o parto via vaginal, mas também a cesariana, porque claro. Não nos temos que esquecer que pode ser necessário, não é? E por isso temos de preparar as mulheres, porque nós quando vamos para ter um bebê, estamos relativamente preparadas para o que vamos, ou seja, sabemos que vamos ter o bebê, até vamos conhecer a maternidade, em tempo de pandemia não deu, tem de nascer, como é óbvio. De alguma forma. Sim, só que depois não temos noção da importância daqueles exercícios respiratórios. Eu não tinha também, aliás, não é a minha área, a saúde materna, fiz preparação para o nascimento do meu primeiro filho, voltei a fazer na segunda. E fez toda a diferença. Toda a diferença.
saber respirar naquele momento em que estamos com muita dor e que, porque a dor saber existe. identificar também as indicações das enfermeiras Exatamente. E do médico, não Às é? vezes parecia que tinha a colega de saúde materna aqui na minha cabeça a dizer-me: Andreia, não, a respiração agora é esta, não é aquela. E parecia que e ajudou, de facto, tive 2 experiências de parto via vaginal muito boas e atribuo às colegas que me fizeram a preparação para o nascimento, sem sombra de dúvida, e ao cuidado, claro, que eu fui tendo. Exato. Porque estes ensinamentos depois nós temos de ir treinando em casa, claro, não é? Não é só saber claro. como é que se faz, não é? Claro, Temos exatamente. mesmo que os pôr na prática, principalmente nas últimas semanas, Sim, não é? sem dúvida. Vai ajudar muito, quer na dilatação, no encaixe do bebê, na ajuda do alívio da dor no trabalho de parto e parto, por isso a intervenção desta colega é muito importante a meu ver. E depois tinha de ter, obviamente, uma especialista em amamentação, porque notamos, eu própria sofri muito no meu filho, não sei como é que foi contigo com a tua primeira filha, mas no meu filho foi um sofrimento muito grande durante um mês. Pois. E por isso eu disse, aliás, este projeto surgiu, o meu filho tinha 6 meses, e eu disse logo, não, a amamentação tem de vir alguém que consiga passar aos pais a verdade, a realidade, que isto não são mesmo só maravilhas. Claro, Depois não é? depois torna-se maravilhoso. Não é? Quando o bebê mama bem, Sim, quando é tudo prazeroso. é maravilhoso depois de estarmos adaptados, não é? Exatamente, é isso mesmo. Portanto, tinha de existir um colega destes e depois o resto já é feito comigo, tudo o que tem a ver com segurança do bebê, desde o banho, à dor, os próprios sinais de alarme, intervenção no bebê quando ele está doente, identificar realmente e conseguir tranquilizar. A febre não é um bicho-papão, os vómitos não são bichos-papões e quanto mais nós conseguirmos tranquilizar quem está do outro lado, mais Não fácil. entramos em pânico e não vamos logo a correr Essa é a ideia. para as urgências, não é? Sem Tentar identificar com algum conhecimento que vocês também passam aos Sim. pais, não é? E é aquilo que eu costumo dizer, Patrícia, e digo mesmo aos meus formandos, não daria para ter montado este projeto sem ser mãe. Ser enfermeira é uma coisa, ok, é muito importante, o livro é muito importante, mas a experiência de ser mãe e de agora ainda por cima estas 2 versões, 2 filhos completamente diferentes, o que vai acontecendo a ainda ontem o meu filho partiu a cabeça, portanto vai ser interessante trazer isto para as redes sociais e poderem também perceber o que é que eu fiz, como é que lidei, porque isso é importante. Sim, que a parte de seres enfermeira e estares super informada sobre os assuntos, ser mãe, Fica ansiosa, não é também mesmo? ficas Dei ansiosa, grito também na ficas mesma. preocupada como todas as outras mães, sim, não é? Quando vi o meu filho com a cabeça, não é, com Meu aquela Deus. laceração e com sangue, também entrei. Foste mãe. Fui mãe, não fui enfermeira. E a seguir isso foste mesmo. enfermeira. É um bocado assim. Bom, e falando naquilo que é importante levar para a maternidade, para os pais que optam por fazer a criopreservação das células estaminais, vamos agora apresentar uma rúbrica onde vamos falar um pouco sobre o que são as células estaminais, para que servem. Vejam. Muito bem-vindo. Eu é que agradeço imenso o convite e vou tentar a ver se consigo esclarecer todos os que nos estão a ver que as suas dúvidas sobre as células estaminais, que há sempre muitas. Há sempre muitas dúvidas, não é? Há muitas dúvidas e é importante também, e esse exercício que eu também venho aqui um bocadinho fazer é em termos muito simples, explicar uma coisa que aparentemente parece complexa. E tem algum grau de complexidade. mas esse é o meu desafio e espero estar à altura e esclarecer todos aqueles que nos eu já tenho aqui algumas perguntas, todas as perguntas para lhe fazer, a título pessoal e não só, porque tive várias seguidoras no Instagram que mandaram também as suas dúvidas. Em primeiro lugar, o que são células estaminais e para que servem? Muito bem. As células estaminais têm 2 características que as diferenciam de todas as outras. Nós somos constituídos por um conjunto de células, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão e um conjunto de órgãos formam um sistema de órgãos e formam um ser humano. Nós somos, a nossa ínfima parte é uma célula. O que é que estas células estaminais são e que existem e estão muito presentes no sangue e no tecido do cordão umbilical? São células que ainda não foram para a faculdade, ainda não se especializaram, ainda não foram tirar o seu curso e por isso são imaturas, como as crianças e como os bebés que são muito imaturos, e é essa capacidade, essa imaturidade da célula que lhe dá um enorme potencial. Quando olhamos para uma criança e vemos que ela tem um enorme potencial, é como as células. As células estaminais são células muito pequenininhas, cheias de potencial. Para quê? Para se especializarem, agora tecnicamente diz que têm a capacidade de se especializar,
E ainda tem uma outra capacidade, que se é autorrenovar. Enfim, como nós, seres humanos, que também temos a capacidade, e a Patrícia, que agora está grávida, teve capacidade de gerar um novo ser. E pronto, e essas células também têm essa capacidade. Claro que nós enfim, humanos, não temos a capacidade de nos reproduzirmos indefinidamente. As células têm uma capacidade de se autorrenovar indefinidamente. E são estas duas características, a capacidade de diferenciação e de autorrenovação. Células estaminais, é isto. Muito bem. E a segunda questão... Para que servem? Para que servem? Servem para tratar algumas doenças. Primeiramente, as primeiras doenças, e que hoje em dia estão devidamente tratadas, documentadas, já se faz há mais de 30 anos, são aquilo a que nós chamamos as doenças. Agora vou utilizar aqui um palavrão, depois vou traduzir isto por miúdos, que é as doenças hemato-oncológicas. Que é tumores líquidos. Okay. Leucemias, linfomas, depois síndrome mielodisplásico, hemoglobinopatias, enfim, aqui já começam a ser o nome, mas aquilo que os pais têm mais noção é as leucemias. Pode tratar algumas leucemias, não trata todas as leucemias. Depende se é de origem genética, se é adquirida, mas não trata toda. Mas, acima de tudo, as células estaminais do sangue do cordão umbilical, há 30 anos que são utilizadas para tratar estas doenças do sangue. E depois ainda existe uma outra coisa que se calhar podemos falar mais adiante, que é o potencial que elas têm de tratar outro tipo de doenças e que já caem no âmbito de uma medicina que se chama medicina regenerativa. Ou seja, uma medicina é tratar um paciente regenerando tecidos. Essas células, conforme eu referi, como elas são muito imaturas, têm a capacidade de regenerar tecidos com lesão ou disfuncionais. Não fazem a sua função. E pronto. E basicamente, de uma forma genérica, é estas aplicações terapêuticas das células estaminais, neste caso neste do sangue. momento, não é? Neste Porque momento, os estudos estão sempre... Acima de tudo, o que eu digo muito aos pais quando nos procuram e que nos visitam, eu digo sempre que uma decisão de criopreservar o sangue e o tecido do cordão umbilical não é tanto olhar para o passado, os 30 anos que eu falei, mas sim olhar para o futuro. E como é que nós podemos olhar para o futuro e o potencial que elas têm? Olhando para uma coisa que, enfim, nós todos com a pandemia e com o Covid estamos familiarizados, que são os ensaios clínicos. E os ensaios clínicos dão-nos uma fotografia muito fiel do que pode ser o futuro e a potencialidade dessas células estaminais para tratar muitas doenças. E que doenças? Aquelas doenças que hoje em dia ainda não têm um tratamento bem estabelecido. Exato. Que nos amedrontam porque nós não sabemos fintar, não é? Acima de tudo o que seja doença oncológica, enfim, tumores, tem uma carga muito negativa assusta-nos e é um bocadinho nestas células estaminais que toda a medicina e todos os investigadores acreditam que vai ser possível tratar de uma forma consistente grande parte dos tumores líquidos, do cancro, através da regeneração de tecidos. Não tanto através de moléculas, medicamentos, mas acima de tudo, se elas estão disfuncionais, vamos substituir por células funcionais. E isso é que se chama a medicina regenerativa. Ok. Acho que ficou claro. E em Portugal, o que é que já foi feito com as células estaminais? Já foram feitos alguns transplantes, destes tumores líquidos. Se me pergunta, comparando com outros países, Espanha, Estados Unidos, Alemanha e Itália, nós fizemos muito menos transplantes que esses países. Mas porque houve menos casos ou porque há menos pessoas a fazer a criopreservação? Porque a criopreservação, o guardar células estaminais, já se faz há muitos anos nesses países. Pronto, para ter uma ideia, nos Estados Unidos, na vizinha Espanha, a Itália, surgiram em 1992-93. Nós aqui temos bancos de sangue do cordão umbilical desde 2006, 2007, enfim. Porquê é que os pais devem optar por fazer isto? Vamos lá ver, para tentar, o parto é um momento único para muitas coisas, mas também para um momento único para poder colher um produto biológico com um enorme potencial. Quando efetivamente engravidam, o casal que nós chamamos muitas vezes que o casal engravida, porquê? Porque os pais hoje em dia estão muito presentes, no passado não estavam, mas agora estão muito presentes, mas acima de tudo devem equacionar e devem se informar para saber se vão ou não guardar, conservar estas células. E só existe um momento, que é o momento do parto, porque senão aquelas células acabam todas no balde do lixo dos hospitais. E muitas delas acabam, enfim, porquê? Porque também isto é um serviço privado, depende do rendimento disponível
de cada um das famílias. Claro. Sabemos que uma altura, enfim, é uma altura muito exigente em termos financeiros e efetivamente há esta equação económica que eu digo, Exato, olha, tem que traga fazer sempre a equação económica para a decisão. Mas Claro. pronto, mas é um momento único que é possível colher estas células e é o momento do parto. Nós chamamos, são células perinatal, porquê? Porque estão, estão à volta da natalidade. E colhemos o sangue e o tecido do cordão, que é perfeitamente indolor para a mãe e para o bebê. Exatamente, exatamente. O que é que os pais devem ter em conta? Já falámos aqui, pronto, da questão monetária, não é? Obviamente, não é? Como é Sendo óbvio, um serviço, como é óbvio, sempre sendo um importante. serviço privado. Mas o que é que devem ter em conta no momento da escolha do banco de criopreservação? Muito bem. Devem ter em conta um fator que hoje em dia está mais resolvido, não é? Porque em tempos, em Portugal, e agora estamos a falar, enfim, muito focado aqui em Portugal, Sim. existiam um conjunto de empresas que efetivamente disponibilizavam esse serviço aos pais. Neste momento, felizmente, e eu digo felizmente, o que existem, deixou de existirem, vou-lhe chamar empresas comerciais, em que contratavam com um banco e disponibilizavam aos pais. Exato. Neste momento o que existem 2 bancos que diretamente disponibilizam os serviços aos pais. E por isso existe uma relação direta, como deve ser, entre o banco e os pais. Ou seja, essa era uma primeira decisão. Não há aqui um Exatamente. intermediário, A palavra não é é? A essa. BB Eu estava a Vida tem fugir um bocadinho, tem o mas seu banco exatamente. e Exatamente. é Pronto. responsável por tudo o que se passa. Exatamente. Nós eliminamos o intermediário porque no intermediário há uma diluição de risco. Claro. Quando há problemas, normalmente quando existe uma cadeia muito grande de relações, elas Exatamente. vão-se perdendo. Exatamente. Vão-se perdendo. Aqui é escolherem um banco, diretamente um banco. Exatamente. Mas hoje em dia esse problema está resolvido, Já está porque mais... existem só 2 bancos e ainda bem. Depois terão que, e enfim, eu vou puxar a brasa à minha sardinha, naturalmente, porque enfim, Claro. estou ligado à BB Vida desde o arranque, desde a fundação, e realmente há algo que nos diferencia. E o que é que nos diferencia? Diferencia-nos a tecnologia, porque sempre apostámos desde o início, desde o primeiro dia até ao dia 2, apostámos sempre em tecnologia e processamos de forma automática as amostras de sangue do cordão umbilical. Podem ser processadas de forma manual ou automática. Nós processamos de forma automática, é mais dispendioso, pagamos a tecnologia. E depois, alguns fatores importantes, por exemplo, enfim, aqui já é uma questão muito específica, mas eu acho que consigo explicar aos pais, que é... Ou seja, para além de estarmos licenciados pela Direção-Geral de Saúde, a famosa Direção-Geral de Saúde, também nos autopropomos a fazer uma acreditação internacional. Porquê uma acreditação internacional? Porquê? Porque, eventualmente, as amostras podem ser utilizadas lá fora e, sendo utilizadas lá fora, enfim, não vão percepcionar o que é uma Direção-Geral de Saúde, enfim, também nós sabemos... Claro, que, outras entidades, outras não é? entidades, mas vão percepcionar uma acreditação internacional, que é de um organismo que se chama Exato. Fundação para a Acreditação de Centros de Terapia Celular, em que nós cumprimos escrupulosamente aquelas regras, o que dá o quê? Dá uma segurança para os pais que confiam as amostras em termos de utilização, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. No estrangeiro, claro. E são esses fatores que nos diferenciam. E quantos anos é que são protegidas estas células? Muito bem. Atualmente, elas são guardadas durante 25 anos. Agora, enfim, pergunta-se porquê. Porquê 25 anos e não 30, 35? Exato. Porquê? Porque aquilo que está provado, aquilo que está devidamente documentado, amostras descongeladas, temos amostras descongeladas com 25 anos e conseguimos provar que aquelas amostras, aquelas células, mantinham-se viáveis para utilização terapêutica. Durante todo Durante esse tempo, 25 a qualidade, anos, não é? E fica devidamente conservada, conforme já referimos, através Exato. do quê? Temperaturas muito baixas, certo? Não há garantias que mais do que esses anos... Não há garantias. No entanto, e aqui sublinho, que, enfim, os cientistas que estudam este fenómeno da criogenese às células, que é a criobiologia, acredita que seja possível guardar durante muito mais tempo. Exato. E por isso, daqui a 10 anos ou 15 anos, se calhar os contratos... não é? Aumenta. Mas pronto, por uma questão de conservadorismo,
disponibilizamos aos pais aquilo que são os 25 anos. É provável Exato. que aumente o tempo de armazenamento. Eu aconselho, acho que para quem realmente pode, não é? Porque há sempre verdade, esse... e eu chamei a atenção verdade, à questão sim. financeira. Para quem realmente pode, é um dos investimentos que se deve fazer e Deus queira que nunca teremos... Que nunca utilizem, é esse nunca o primeiro voto que os utilizemos, pais né? fazem. Deus queira que nunca utilizemos, É mas mais vale prevenir, não é? Mais vale prevenir e se efetivamente as pessoas tiverem essa disponibilidade financeira, devem se informar e efetivamente poder contratar Exatamente. a conservação, Exatamente. conservação das células estaminais. Ligam para a Bebé Vida e tiram todas as dúvidas com profissionais que estão visitar disponíveis também. para... Sou eu que recebo no laboratório, porque essa é a minha área laboratorial, é a minha praia e por isso também os podemos receber. É natural que enfim, as pessoas aqui de Lisboa pois, estamos a gravar em Lisboa, Porto, não é? no Porto, mas já tivemos algumas pessoas de Lisboa que nos foram visitar. Eu prometo que vou. Muito bem, com todo o gosto vou a receber em minha casa e tentar fazer um périplo e vai gostar, certamente que vai gostar muito. Ver na prática como é que tudo funciona. Que tudo funciona. Obrigada, doutor João. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E felicidades para si e para o seu bebê, está bem? Olha, e falando objetivamente da maternidade em si, por exemplo, obviamente que no Dr. Google, como tu disseste, é muito fácil procurar o que levar na mala da maternidade. Sim. E há N vídeos no YouTube, tudo e mais alguma coisa. Como também há as listas dos próprios hospitais, claro, não é? E até convém consultar, quando sabemos para o hospital onde vamos, consultar quais são as regras, não é? Exatamente. Porque na realidade, da mesma forma como nos dizem que devemos fazer o nosso plano de parto, também devemos fazer o plano de parto de acordo com as regras do hospital que escolhemos, não é? Porque os espaços têm regras. Mas na realidade, a teu ver, o que é de salientar que devemos de facto levar para a maternidade e não devemos esquecer? Obviamente que as roupinhas nós já sabemos, sim, isso tudo já tudo sabemos. E mais alguma coisa é óbvia, não é? Isso. E que está na internet para pesquisar, mas aquilo que tu consideras que realmente é essencial e que vai ser uma ajuda e que devemos mesmo não descurar e preocupar-nos em levar. Relativamente ao bebê, depois posso falar um bocadinho da mãe, porque a mãe não pode ser esquecida, exatamente, não é? Mas relativamente ao bebê, sem dúvida que temos de falar de higiene. Não é? Há sempre o medo que produtos de higiene eu levo, se a maternidade tem produtos de higiene, se não tem a possibilidade de saber junto da maternidade onde vão ter o bebê, porque é importante selecionar a maternidade, saber para que maternidade vamos, como disseste bem, consultar as listas daquilo que é sugerido, mas também ter noção se aquela maternidade até fornece produtos de higiene ou não. Imaginemos que fornece uma determinada gama e eu não sou apologista dessa gama ou não ouvi falar bem ou até fui aconselhada a seguir outra, portanto podemos levar os nossos. Mas, não sei se estou a dar alguma novidade a alguém que está lá em casa, mas não é preciso levarem nada mais do que o gel de banho. Portanto, eu aconselho sempre em miniaturas, é o que aconselhamos nas nossas formações, mesmo porque a pele atópica desenvolve-se muitas vezes a partir do 2º mês e meio, 3º mês. Ou seja, se eu compro produtos O bebê nasce, não é? Aliás, compramos os produtos antes. Compramos, ou podemos até ter as tais amostras, as marcas que gostamos mais, não é? Compramos um produto de pele normal e utilizamos ali no primeiro mês, vemos que o bebê se adapta perfeitamente. Ainda assim, devemos dosear a compra, não vamos chegar à farmácia e comprar a gama toda daquilo, é isso mesmo, não é? É isso mesmo. Devemos dosear ainda a compra. Sem dúvida, até porque há sempre promoções neste tipo de artigos e as pessoas muitas vezes vão pelo marketing da publicidade das promoções e acabam por comprar coisas em grandes quantidades. De facto, há miniaturas e este tipo de miniaturas, isto é ótimo porque acaba por ser, aqui são 40 ml, isto vai dar pelo menos para 3 ou 4 meses. Porque a quantidade que se aplica é uma quantidade mínima. Aliás, nem toda a gente, este é o creme hidratante, e nem toda a gente aplica creme hidratante, porque as peles sãs nem precisam do creme hidratante, às vezes é só óleo de amêndoas doces. O gel de banho é a mesma coisa, devemos aplicar uma quantidade mínima ao tamanho da unha pequenina da mulher. Pronto, e depois o próprio creme da muda da fralda também é sempre importante terem. Para os casos da assadura. Não besuntar. Não besuntar. Nunca colocar, a não ser quando há realmente sinais da assadura. Não é? E depois na higiene, no kit que vamos levar para a maternidade, levar sempre uma lima, porque os bebés realmente às vezes nascem com aquelas unhas enormes, não é? Muito moles, maleáveis, se estiveram num ambiente quente, líquido, é natural.
e por isso ter a lima para poder limar é importante. Aqui no bebê, se calhar estas particularidades são as melhores, e depois nas próprias roupas, ser sempre 100% algodão, não esquecer que as maternidades são muito quentes. Estamos a entrar numa altura quente do verão, é verdade, do ano, é verdade, mas mesmo no inverno as maternidades estão muito quentes, por isso às vezes o bebê não chega a usar a roupa mesmo em si. Exato. Usa o body interior e a calça interior e às vezes não usa mais nada, porque depois choram, depois têm irritabilidade e nós identificamos tudo, menos o calor. Menos o calor. Exatamente. Portanto, é importante talvez também nomear isso, que para ver a temperatura do bebê, atrás da nuca, colocar um dedinho, se transpirar é porque realmente tem calor. Temos de tirar a roupa. Não é as mãozinhas frias e os pezinhos frios, exatamente, que está a morrer de disso. calor. Isso mesmo, isso mesmo. É as mesinhas das avós, não é? Isso mesmo. Está cheio de frio, tem as mãos frias, põe lá Isso umas é mesmo luvas. que os avós gostam de dizer. Estão a ouvir a voz, afinal, é bem assim. E depois, relativamente à mãe, há aqui algumas coisas importantes também, a lanolina, portanto, neste caso, pronto, a lanolina 100% pura, que é aquilo que é importante para aplicar nos mamilos. E isso é bom começar antes do bebê nascer, começar a É assim, não sou preparar... especialista em saúde materna, mas aquilo que está descrito na literatura é que não é preciso preparar as maminhas, não é preciso aplicar creme nenhum para hidratar o mamilo, mas assim que o bebê nasce e começa a mamar, sim, porque há ali uma aplicar a gotinha de leite materno, que não há nenhum cicatrizante melhor, e depois aplicar a lanolina. E não há problema nenhum, obviamente podemos tirar o excesso, mas não há problema nenhum do bebê mamar com o resto. Com a lanolina não, está completamente aconselhado mesmo, não há problema nenhum, não tem sabor, não tem nada, é só gorduroso, muito gorduroso. Exato. Mas não tem sabor, não tem cheiro, portanto não tem qualquer problema. Depois para a mulher também a questão dos pensos pós-parto, que são muito importantes, não é? De escolher um bom penso pós-parto. Exatamente, é uma coisa que pouco se fala, não é? Sim, sem dúvida. As cuecas, por exemplo, eu optei por cuecas descartáveis. Eu também. Porque senti muito mais confortável. Sim. E depois, pronto, obviamente quando foi em maior quantidade, os pensos enormes e grossos, aquilo é... Mas eu ainda comprei uma cuequinha reutilizável, até porque sou muito apologista de material... Sim, também há, Mas a melhor cueca que utilizei foi realmente as descartáveis, aquelas com... Nos primeiros dias. Buraquinhos, que são muito... transpiráveis. São maleáveis, sem dúvida. Sim, no primeiro dia. E, por exemplo, em termos de roupa... eu achei muito mais prático as camisas de dormir com abertura. Até porque depende, por exemplo, na minha segunda filha já não tive dor perineal, mas no primeiro tive, e se eu tivesse levado uns calções para vestir com uma camisa aberta à frente, não ia sentir-me bem. Portanto, levei sempre a camisas de dormir com abertura frontal, mesmo para, atenção que não é fácil encontrar no mercado. Sim. Portanto, mesmo para amamentar o bebê. E outra coisa muito importante é a roupa para sair da maternidade, não é? Quer da mãe, quer do bebê. Sim. Portanto, não se esqueçam que vestir muito o bebê, depois vamos colocá-lo numa cadeira automóvel, vamos colocá-lo num ovo que é tendencialmente um material muito quente e o bebê depois sofre e a mulher ainda sai muito inchada. Sim. Não vamos... É que às vezes olhamos para determinadas... Sim, olhamos para determinadas figuras conseguem, públicas. Não é? Sim. Às vezes olhamos para certas figuras públicas que saem logo lindíssimas, maravilhosas da maternidade e nós achamos também vou caber nas minhas calças de ganga. O melhor é uma leg e não um vestido, sem dúvida. Sim, é verdade. Isto é conselho de mãe, sobretudo. Exato, por acaso já não me lembro como é que saí da maternidade, também era mais inverno. Mas claramente foi uma roupa super confortável, porque eu fiz cesariana e ainda estava muito debilitada, saí ao quarto dia, ainda estava muito debilitada e realmente não dava calcinhas de ganga, acho que até se vestir calças de ganga foi ainda calças de grávida, com aquele elástico, não é? Até ajuda, sim, claro que sim, é natural. Que ajuda ali a Estamos 9 meses a gerar uma vida, é normal, que demora muito É isso que é interessante e que devíamos falar um pouco mais sobre isso, porque as pessoas, às vezes, no pós-parto, estão-nos sempre a pressionar de continuas um bocadinho inchada, continuas não sei o quê. Quer dizer, se o nosso corpo demorou 9 meses a fabricar este corpo, não é, que cresceu dentro de nós,
vai demorar quê? Que querem que demore 15 dias, um mês a voltar ao normal? É impossível, não é? Sem dúvida. E há muito estigma na sociedade, há muito palpite e tudo mais, e depois às vezes olham para nós, então, eu tinha ouvido dizer que já nasceu, se calhar não nasceu ainda. Está grávida. Estás grávida outra vez. É difícil de ouvir, sim, não é? Com as hormonas cintilantes e nós já não nos sentimos bem, porque não sei como é que aconteceu contigo, mas comigo sentia-me muito bem grávida, muito bonita, mas depois no pós-parto comecei a sentir que realmente o cansaço, as olheiras, e custa-nos olhar ao espelho, muitas vezes. Há muitas mulheres que não conseguem nos tempos olhar-se e cuidar-se. É natural que isto aconteça, até pela agitação do dia, esquecem-se de olhar ao espelho. Sim, sim, é verdade. É verdade. Eu também, senti realmente que na gravidez tudo era maravilhoso e estava linda e nesta gravidez também senti exatamente o mesmo, mas lá está, já tenho o exemplo da outra vez de me preparar um pouco, ok, já sei que no pós-parto isto não vai ser fácil e não me posso esquecer de tomar banho e de esquecer de vestir uma roupa, não andar o dia todo de pijama, não é? Sim, aquelas coisas. Procuro muito vestir-me às 10, 11 da manhã, às vezes mais cedo, e acho que isso é muito importante também trazer esta questão da maternidade real. Era isso que eu também queria com as minhas páginas, que as pessoas vissem que realmente nós no pós-parto não estamos bem. Há dias que estamos muito bem, há dias que eu tenho mesmo um sorriso bom e gosto de tirar uma fotografia e mostrar aquilo, mas a maioria dos dias não são assim, choramos muito. É verdade. É natural. E isso é importante, claro que é a melhor coisa do mundo, claro que não há nada igual, não é? Não iríamos ao segundo. Exato. Não é verdade? Exato, quando nasce o primeiro, fico por aqui. Sem dúvida. Se correr bem, pronto, às vezes, não correu tão bem que até vou ao segundo. Mas é muito importante isso, passar nos cursos a realidade do que acontece. Não vamos aqui florear nada, porque quanto mais realidade nós passarmos na teoria, mais a prática vai ser... Claro que sim. Vai-se levar com mais leveza, não é? É por isso que também abordamos o aleitamento artificial, porque tem de ser abordado. Claro que o leite materno é o mais importante. É uma opção, ou pode ser a realidade da pessoa, não é? Pode ser a realidade, aquela mulher pode não tolerar a dor. Sim, Espero que procure ajuda, que é isso que nós dizemos sempre, procurem ajuda ao máximo, se querem amamentar, se têm esse desejo. Também pode haver casos de não poderem, de não conseguirem, ou do bebê ter que ficar na neonatologia há algum tempo, e a mulher não conseguir, não é? Exatamente, produzir o leite, manter a produção. Sim. Há variedíssimos cenários e não podemos à partida condenar o conhecimento do aleitamento artificial, claro, não é? Porque pode ser uma opção. Olha, e nos teus cursos, agora, pronto, quase pós-pandemia, já estamos no quase pós-pandemia, tu já fazes... Já retomamos ao presencial. Já retomaram o presencial, que é completamente diferente. É completamente diferente. Não estamos a ir à casa das pessoas, estamos a fazer em local mesmo que nos é cedido por uma das nossas parcerias. Vamos mesmo à loja, o espaço fica fechado só para os nossos cursos, portanto não há entrada e saída de outras pessoas. Fazemos para um máximo de 10 casais, mesmo para haver partilha, mas para não haver tanta gente, porque eles têm todos de treinar. Não é? Claro, treinar a técnica de desengasgamento, treinar o banho do bebê, a mudança da fralda, tudo aquilo que é possível treinar. E têm mostrado muito, ou seja, têm realmente dito que isto de ser em grupo afinal é vantajoso, porque as dúvidas de uns... Exatamente, era isso que eu ia dizer, às vezes não nos lembramos, não é? E alguém faz aquela pergunta, olha, faz sentido, realmente nunca tinha pensado nisso. Já estamos a fazer também individual, para quem prefere individual, seja em online, seja em presencial, mas sem dúvida que os de grupo, neste limite de 10 casais, está a ser o mais entusiasmante. Sim, claro que sim. Olha, e então, falando agora mais na prática e do bebê, o que é que tu nos trazes hoje para falarmos um bocadinho, ou seja, a seguir à maternidade, não é? Vamos levar o bebê para casa. Ok, é a altura de levar o bebê para casa. A altura de levar o bebê para casa, como é que devemos proceder, o que é importante? É muito importante primeiro, quando estamos a selecionar que material vamos comprar, termos logo em atenção se vamos comprar uma cadeira zero, não é? Um ovinho, ou se realmente vamos comprar logo uma cadeira que engloba os vários grupos. Pronto, exato, e que já está acoplada por grupos, não exatamente. Do 0 ao 4. E que já está acoplada ao automóvel. E portanto, nesse caso, há muitos casais que têm
receio de comprar essas cadeiras que já englobam os vários grupos. Atenção que nem todas estão certificadas, nem todas estão... Pois, isso é importante, é muito importante ter a certeza. Sim, não é? Até porque nem tudo o que está à venda, também explicamos tudo isso. Okay. Isso também é tudo explicado. Nem tudo aquilo que está à venda é o mais seguro. Isto é como em tudo. É tudo, existe tabaco à venda e não é seguro, não é? Portanto, falamos do mesmo tema, claro. na mesma lógica. Portanto, é importante um bom aconselhamento. E depois, se realmente temos um ovinho, ok, então já sabemos que vamos levar aquele ovinho para a maternidade quando for o dia de ir buscar o bebê. Exato. Agora imaginemos que não temos propriamente o ovo individual, mas temos uma cadeira já acoplada ao automóvel e que nunca sai de lá. Exato. Portanto, o bebê vai para passeios, nós levamos o bebê ali naquela cadeirinha no automóvel, mas depois retiramos-lo para uma alcofa ou para um sling, um marsúpio. Por isso aqui é importante perceber o que é que afinal queremos também como enxoval, para depois fazermos esse seguimento. Atenção que não há necessidade do bebê sair em ovo. Porque há muitos pais que perguntam, então, por exemplo, no meu caso em particular, eu tenho uma dessas cadeiras até portanto, que tem os vários grupos. Ou seja, a Leonor já saiu da maternidade na alcofa. Exato, chegou do ao nosso carro, carrinho de passeio, chegou ao carro e passou para a cadeirinha. Ninguém na maternidade me disse que eu não podia sair com a bebê porque ela não ia devidamente colocada no ovinho. Até porque já se sabe da existência destas cadeiras. Portanto, é uma questão de nós conversarmos com os próprios profissionais de saúde. Exatamente. E nos informarmos bem das coisas e às vezes estes aspectos, estas dicas não estamos tão relacionados com, não é? É isso, exatamente. Portanto, relativamente ao bebê, eu trouxe-vos um ovinho, mesmo para vos poder mostrar a técnica de colocarmos o bebê, de percebermos quais são as regras de segurança aqui na colocação do bebê, seja no ovo ou na cadeira automóvel. Atenção que um ovo também é uma cadeira automóvel, está bem? Portanto, o que eu vou fazer... Simplesmente conseguimos tirá-lo, não é? Ou está preso com o cinto ou com os Isofix, não é? Exatamente. E podemos retirar o bebê dentro do ovo e colocar. A cadeira está sempre no automóvel. Pode estar sempre no Isofix e ser daquelas que nem sai. Não sai, ou então o ovinho até ter Isofix e nós retirarmos-lo para levarmos para irmos buscar o bebê à maternidade. Imaginemos o pai que vai buscar a mãe à maternidade. Portanto, todas as cadeiras automóvel e todos os ovos têm aqui os redutores, não é? Neste caso tem o redutor mesmo para o bebê desde o nascimento e depois tem o arnês, que é este cinto interno. E todos têm forma de prender. Aqui, nestas patilhas que aqui estão, é mesmo para alargar aqui o cinto interno. Sim, são quase todos têm mais ou menos o mesmo sistema. Exatamente. Sim, agora de verão isto não se vai colocar nem de primavera, que é a roupa que vestimos ao bebê, mas é muito importante que não vestamos muita roupa no nosso bebê, porque quanto mais casacos nós vestirmos ou mais camadas de roupa, menor é a segurança deste bebê, porque nós depois estamos a prender e achamos que está a ser, ou seja, é uma falsa noção de segurança. E ainda tem aquela camada toda. Pode sair. Mesmo em inverno, quando os pais me dizem, então Andréia, o que é que fazemos? Tiramos as roupas ao bebê fora do carro e ele passa frio? Eu, não, entrem com o bebê para dentro do carro, tirem lá a roupa e colocam-no. Se calhar vai demorar mais tempo a colocar o bebê em segurança, mas isto é a única coisa em que nós não conseguimos garantir total segurança aos nossos filhos, é a segurança automóvel. Portanto, é nisto que eu digo para nós investirmos. Isso. Se me perguntam, Andréia, o que é mesmo prioritário, ou eu não tenho dinheiro, diga-me por favor o que é prioritário, isto vem em primeiro lugar. Exato. Uma cadeira automóvel que esteja homologada com e por exemplo, sabemos também da realidade de muitas famílias, não é? Se já houver um filho mais velho, ou um primo, ou alguém que já tem e vai emprestar... isso é muito importante, essa questão, sem dúvida. O que é que tu recomendas? Porque na realidade não vem da loja, não é? Exato. E vai para a nossa casa. Estou-me sempre a basear naquilo que são os estudos mais recentes e aquilo que a Associação Portuguesa de Segurança Infantil, a APSI, também diz, ou seja, aquilo que está mais recomendado é nós não reutilizarmos uma cadeira automóvel. Nós utilizamos num bebê e vai para abate. Mas, no caso, imaginemos uma situação economicamente muito difícil, uma família que não consegue de todo... Até não é não é algo que seja propriamente muito barato. Exatamente. Não é? Apesar de conseguirmos uma cadeira homologada e segura, com valores relativamente acessíveis. O que é que podemos e devemos fazer? Levar aquele ovinho, aquela cadeira à marca,
saber ou pedir para nos fazerem uma revisão àquele ovinho. Existem mesmo lojas de puericultura que o fazem. Paga-se um X, mas é um valor muito, muito baixo. Fazem a revisão e, se não estiverem em condições, mandam para abate. Se estiverem em condições ou precisar de alguma coisa, eles às vezes até reparam. Isto porquê? Porque muito tempo, imaginemos agora um bebê, no teu caso, por exemplo, 3, 4 anos de diferença, não é? Imaginemos que reutilizarias aquele ovo já teve guardado, não sabemos onde, mas imaginemos num sótão, numa arrecadação, as condições de umidade ou de tudo aquilo em que está, nunca é a mesma coisa do que ser novo, portanto aconselha-se que realmente seja novo, mas é uma excelente questão. Agora, quando vamos colocar cá o bebê dentro, então, terem atenção à roupa, às camadas de roupa, ter atenção também se a própria roupa não tem demasiados vincos, botões, lacinhos que possam fazer confusão ao bebê, porque às vezes eles gritam imenso dentro do ovinho e nós achamos que eles não gostam de estar de carro ou não gostam de estar em contramarcha. Nós temos pais a fazer isto, que é virá-los para a frente. E isso é completamente... Isso é recomendado até aos 4 anos. 4 anos, ou à altura, não é? Por exemplo, em contramarcha. A minha passou aos 3,5, pela altura. Sim, e há crianças que conseguem ir até aos 5. Vai depender sempre da própria característica daquela criança, e toda esta informação está devidamente discriminada no site da APSI, que é muito importante referir para quem está lá em casa. Portanto, vamos colocar o nosso bebê, isto não tem nada que saber. Depois o cinto, então nós vamos ajustar e devemos colocar aqui por cima do ombro, não é? Isto serve mesmo para proteger o bebê. Todas as cadeiras automóvel têm estas aplicações, não é? Para nós prendermos. Sim, são todas a forma de prender. Está muito larga, é verdade, e nós vamos apertar, ajustar, exatamente. E ao ajustar, eu vou ajustar até um determinado ponto. Portanto, é óbvio que eu não quero o bebê aqui. Não vamos sufocar o bebê, não vamos sufocar, mas a regra é 2 dedos, ou seja, 2 dedos um em cima do outro. Os 2 dedos nunca podem passar, portanto é a regra de um dedo. Só posso passar um dedo. Se me couber aqui o outro dedo de baixo, não está a passar, tenho de ajustar um bocadinho mais, porque isso é o suficiente para o bebê poder saltar. A força que é exercida num acidente de viação a 50 km/h é 20 vezes o peso da criança. Se eu tenho um bebê de 5 kg, estamos a imaginar o que é que vai acontecer. Não é? 100 kg de força exercida, mesmo em contramarcha, há um risco acrescido. Por isso, esta parte de prender o bebê é muito importante. Está muito frio, tapámo-lo agora. Temos mantinhas. Está tudo bem, podemos colocar uma mantinha. Depois há uma parte importante nas cadeiras automóvel, nos ovinhos, que é esta parte, que serve mesmo para estar assim. Aquilo que eu digo é, quando a mãe vai sozinha a conduzir, o pai vai sozinho a conduzir, o receio de não conseguir ver o bebê, temos uns espelhos retrovisores muito importantes. Atenção que tenho muita gente nas redes sociais que não conhecia esta realidade dos espelhos. Portanto, realmente do outro lado há pessoas que não conhecem esta realidade. Portanto, existem espelhos que dá para colocar aqui, nós conseguimos interagir com o bebê durante a condução. É muito mais seguro do que levar o bebê ao meu lado. Ao lado, exatamente. É muito mais seguro, porque eu tenho sempre tendência, como mãe, ele chora. E até, é uma distração, não é? E até porque ao lado ele vai ter que ser preso com os cintos do próprio carro e não com o Isofix. É? Exatamente, seguro, também, sim. Apesar de preso devidamente com os cintos, também está provado que está protegido. Os carros anteriores a 2006 não têm Isofix e nós não podemos obrigar todas as famílias a ter Isofix. Isto serve para quê? Quebra de vidros. Os vidros não vão diretamente para a cara do bebê. Isto é muito importante. Exatamente, é uma coisa que pouco se pensa realmente. Até, isto não abafa, a ideia é a atenção, não é colocarmos aqui um paninho ou uma fralda porque vai abafar, mas isto em si vai proteger até do sol. Exatamente, a própria proteção do ovo, não é? Pois há outra coisa de segurança que eu acho muito importante, ainda por cima a tua bebê vai nascer numa altura já de muito sol, que é os protetores do sol, portanto os mesmos os protetores, com proteção ultravioleta, isso é muito importante. E aqueles que estão à venda nas grandes superfícies, a maioria não tem proteção ultravioleta. E por isso é extremamente importante darmos ênfase a isso. Vou tirar o nosso bebê para podermos depois demonstrar também. Está a adorar. Está sempre, até quando está engasgado, ele está sorridente. Portanto, este bebê é maravilhoso. Para podermos mostrar também os outros conteúdos da morte súbita, não é? Então, depois chegamos a casa, não é? Com o nosso bebê, e que cuidados é que devemos ter em casa? Que segurança é que devemos ter? Primeiro vamos falar então, podemos falar já das visitas?
por causa dos cuidados de prevenção de infecção. Exato. Não é só Covid-19, não é de todo, mas tudo o que são infecções em recém-nascidos e que nós continuamos a verificar nos serviços de urgência, com a pandemia reduziu muito, porque as pessoas tiveram e têm agora mais cuidados, mas é importante manter estes cuidados de higiene das mãos, de etiqueta respiratória, de a distância de segurança para o bebê. Aquele bebê não está a precisar do colo daquela visita, por mais que a visita precise de pegar o bebê. Okay? E é muito importante, e aquele bebê, e por mais que eu ame... Nos primeiros tempos, não é? Nas primeiras semanas, primeiros meses. Uma avó, uma madrinha, claro que ama aquele bebê, mas se calhar naqueles primeiros tempos, então ali até ao primeiro mês e meio, segundo mês, termos algum cuidado com estes pormenores, muito menos acordar bebés, não se acordam bebés para irem ao colo de ninguém, mas pronto, ter estes cuidados todos e depois alguém que tenha sintomas respiratórios ou gastrointestinais, jamais ir visitar uma casa com um recém-nascido, telefonar com antecedência também é importante. Sim. Avisar que se pode ir. Avisar que se pode ir. Portanto, esse é o primeiro cuidado. Depois, relativamente à chegada à casa, primeira noite com o bebê, isto é um pânico para os pais. E agora, como é que vai ser? Primeiro, temos toda aqui a logística da amamentação, que foi o que estávamos a falar há pouco, e é muito importante, na dúvida ou perante algum sinal de dor que não é suposto existir na amamentação, pedir ajuda, portanto, ter logo uma rede de apoio, os contactos disponíveis para as páginas, para os próprios profissionais de aleitamento materno poderem ir ajudar à própria casa, que isso é muito importante, para evitarmos um desmame ou mesmo fissuras nas mamas, tudo isso que depois se torna tão desconfortável e podemos estar a fazer com que o bebê não mame, não é? Não usufrua do aleitamento materno. Portanto, isso é muito importante. E depois é prepararmos-nos para a noite com o bebê. Não é preciso estarmos constantemente a ver se o bebê respira. Não, estás-te a rir porque lembras-te da tua situação. Não, mas lembro-me na maternidade. Passei a primeira noite assim. Está viva, está viva. Não há necessidade. Se temos uma gravidez vigiada, um bebê saudável que nasce bem e que aquele pediatra já observou, não esquecer que o pediatra observa o bebê na maternidade. Antes de sair da é o pediatra que dá alta àquele exatamente, bebê. Portanto, estando tudo bem, e se eu deitar o meu bebê em segurança, porquê que eu vou ter medo? Claro. Não há razão para eu ter receio de deitar o meu bebê ou dele não estar a respirar. Isso, e como é que nós sabemos que deitamos o nosso bebê em segurança? É isso mesmo, por isso é que aconselho sempre, verão e inverno, o saco de dormir. Trago aqui agradecer este material que eu trago à Toti Kids, porque de facto cedeu-nos este material para poder trazer aqui. O saco de dormir é uma vantagem muito grande, existem mais quentes, existem mais fresquinhos, existem com mais ou menos algodão, aconselha-se sempre o máximo possível de algodão. E isto é muito simples. Primeiro, não vai abafar o bebê, eu vou vestir isto no meu bebê como se fosse uma camisa. Exatamente. Não é? Portanto, está acabo por vestir. Quentinho. Exatamente, está protegido, está quentinho. E agora a Patrícia até diz assim, então, mas a minha bebê vai nascer próximo do verão, numa altura quente, eu vou-lhe vestir um saco de dormir. Mas veste menos roupa, não é? Por ou até só de fralda. Exatamente. Agora, isto é a forma mais segura na vez de eu colocar um simples lençol. Porque nos primeiros meses o bebê não se consegue defender. Aquilo que vai acontecer ao bebê, desculpem, mas de facto, às vezes o fecho prende aqui, mas isto é tudo muito, muito simples, já está. Acaba por regular também atrás a altura e, portanto, é muito bom e dá para pelo menos 6 meses de vida do bebê. O que é que isto tem de vantajoso? É que eu não tenho nada na cara do bebê. Exatamente. Não esquecer que se eu o tiver a tapar, eu tenho vídeos nas minhas redes sociais e até no blog SOS Mamã de tudo isto e mesmo informação sobre a morte súbita, que imaginemos um lençol. Se eu não o colocar abaixo da linha das axilas com os bracinhos de fora, que é isso que eu devo fazer, há o risco de ir para a cara do bebê e nos primeiros meses ele não se consegue defender. Portanto, vai asfixiar naquela roupa. Pode asfixiar naquela roupa. Isto fala-se de lençóis, fala-se de bonequinhos dudus para dormir, que o bebê não precisa deles antes dos 6 meses, porque ainda não consegue associar o bebê, o boneco, ao dormir. A partir dos 6 meses, sim, já podemos oferecer um bonequinho para quando o bebê vai dormir, ele associar e de noite acorda e toca no boneco. E volta a dormir porque se sente seguro, ok, mas até lá não há necessidade nem de atrelados, aqueles próprios prendedores de Xuxa são perigosos. Sim, exatamente. Nesta fase podemos ter a Xuxa, para quem utilize Xuxa, sim, não há extremismos aqui também, mas tentar ter a Xuxa, até porque a Xuxa até está associada a taxas menores de morte súbita. A sucção que o bebê faz acaba por nunca ter um sono tão profundo, isto está tudo relacionado. Então o saquinho de dormir, o colchão do bebê e o bebê no saquinho de dormir, de barriga para cima, deitadinho. Esta é a ideia, é de barriga para cima. Barriga para cima. Não precisamos, e depois termos sempre um intercomunicador. Claro. É aquilo que eu digo. Temos o intercomunicador e não precisamos estar sempre a colocar
não é? Porquê? Porque aqueles primeiros dias em casa, aquelas primeiras semanas em casa, nós temos um bebê que ainda não sabe que nasceu. Nós sabemos que ele já cá está fora, já olhámos finalmente para ele. Ele não, uma nova casa, sem dúvida. Eles demoram às vezes 3 meses a ambientarem-se o que é isto. Por isso é que a maioria dos bebés só ao fim do 3º mês é que sabe que está cá fora. Começa de facto com realidade a reconhecer o cuidador. É mesmo a partir dessa altura, por isso é que se fala no 4º trimestre, nas 12 semanas pós-parto, que são 12 semanas únicas e mirabolantes de facto nisto tudo. E então é importante que o bebê vá logo para o seu quarto. Patrícia, não sei como é que fizeste, mas eu tentei sempre isto, logo desde a maternidade, ficando escurinho o bebê, fazer aqueles rituais de final de dia, aconselho muito isto aos pais. O banhinho, a amamentação, seguido de deitar com o intercomunicador ligado, e eu vou jantar com o meu marido. Exatamente. E o bebê está no quarto, ok, eu tenho a câmara, estou a ver. Se eu o deitei em segurança, que medo eu vou ter? Né? Consigo estar mais tranquila a jantar, ver uma série, um bocadinho de televisão. Claro que sim, acho que se realmente cumprirmos esses requisitos, não é? Mesmo. Não há como as coisas acontecerem, não é? Também não precisamos de estar constantemente em pânico. Sim, não, que alguma coisa... Até porque nós temos muitos casais que de facto o bebê tem de estar sempre onde está a família, ou sempre onde estão os pais. Tu nasceste, mas tu tens de aprender rapidamente o que é este nosso mundo. Se nós estamos habituados todos os dias a jantar fora, tu tens de te habituar todos os dias a jantar fora, ou a sair de casa. Ok, isto vai dar para fazer. Mas não é logo, não é? Se calhar não é logo. Temos que... Depois nós podemos ir logo, mas depois não nos podemos queixar que o nosso bebê chora muito, de uma forma... não dorme de noite, tem muitas cólicas, porque isso tudo está associado. Esta ligação, e são estes pormenores, estes pequenos detalhes que eu acho tão importantes passar a quem vai ter um bebê. Não só de primeira, mas também de segunda. Exatamente. Já me aconteceu em pais de segunda viagem dizerem realmente se calhar foi por isto. Pois, exatamente. Que a minha bebê ou foi mais tranquila ou foi mais agitada. Fazer essa relação, não é? Sim, na altura não percebi porquê e agora percebi, vou fazer diferente. Olha, achava que tinha sido, eu comia muito chocolate, porque a culpa é sempre das mães, não é? Sim, a cólica, a culpa é sempre também que comeu muito chocolate, ou bebeu muito café, ou a mãe. A mãe é culpada de tudo. Exato. É preciso prepararmos-nos para isto, não é? Estás-te a rir porque lembras-te também, vais fazendo aqui a ponte. Ser mãe realmente ajuda a perceber também esta parte. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, tínhamos muito mais para falar, ficava aqui a tarde inteira a falar, mas na realidade, quem quiser saber onde é que pode encontrar através das redes sociais, SOS Mamã, não é? PT, neste caso. SOS Mamã PT, que é o Instagram, não é? É o Instagram e o Facebook igual, e depois é em www.sosmamã.pt. Estamos a reformular o site, portanto brevemente vai haver um site ainda mais prático, mais acessível para todos, e é muito fácil, e até mesmo por e-mail eu também estou sempre disponível, ou alguma das minhas colegas, para geral@sosmamã.pt, e pronto. E cá estaremos para vos ajudar. Para receber as mães. Isso mesmo. Olha, muito obrigada, Andreia. Tenho um miminho para ti. Oh, não era preciso. Claro que sim. Olha, são umas flores da Kefro para ti. Uau, lindíssimas. Que também mereces, não é? Obrigada. Sabe sempre bem, não é? Sabe sempre bem. Os mimos são sempre para os filhos, não é? Tudo. Ninguém se lembra de uma flor à mãe. Obrigada, Patrícia, por este cuidado. Obrigada. Também porque já passaste por isso e sabes. Obrigada mesmo, foi um gosto.